Olá, família Olhos no Céu, tudo bem? Uma boa tarde para vocês. Eu venho expor mais um estudo muito impressionante que os geólogos, os geofísicos estão fazendo. Eu peço que vocês deixem o like, peço que vocês deixem o joinha, inscreva-se em nosso canal. Observem esse vulcão, essa imagem, né? Muito bonita, ilustrativa. Porém, os vulcões estão colocando medo nos especialistas devido também às mudanças climáticas e ao derretimento das geleiras. E mais uma informação grave que eu tenho para passá-los: os geofísicos estão muito preocupados porque eles acreditam que os vulcões, no futuro breve, vão entrar em erupção em cadeia, provocando poderosas explosões. E principalmente os vulcões aqui da Antártida ou Antártica. E isso pode influenciar os países sul-americanos. Principalmente vulcões submarinos, vulcões que se encontram na geleira, adormecidos, podem acordar por conta do derretimento da geleira. Eu vou explicar tudo isso para vocês. E como que eu sempre falo, nós aqui no Brasil temos que ficar de olhos com duas ameaças: Canárias, Portugal e Ilha Sandwich. Temos que ficar sempre de olhos, porque dependendo da erupção, da atividade geofísica que acontecer na Antártida, pode provocar um tsunami e pegar a gente de surpresa, principalmente quem mora na região sul e sudeste. No caso das Canárias ou de Portugal, a região norte e nordeste seriam as áreas afetadas. E o mundo ele está mudando, senhores. Então não adianta cobrir o sol com a peneira, como muitos fazem. Ah, tá tudo normal. Ah, sempre foi assim. Mentira. Antigamente poderíamos dizer, não, realmente está tranquilo. Não vai acontecer nada demais. Porém, agora o mundo mudou. O mundo ele está mudando. E eu vou mostrar para vocês diversas imagens mostrando que realmente o mundo mudou. Como, por exemplo, chuva de 1000 milímetros é o quê? É uma grande mudança? Normal não é. Neve no deserto do Atacama, no Chile, isso aí é o quê? Sempre aconteceu? Claro que não. Neve no deserto, ficou todo mundo preso. Brasileiros ficaram presos na neve. Neve no deserto do Saara, nos desertos arábicos, no deserto de Omã, Kuwait, da Arábia, Síria, nevando, chovendo granizo. Então eu acho que é um insulto à inteligência você dizer que isso é normal, ainda mais partindo de um cientista que sinceramente está falando muita M em dizer que as coisas estão normais, né? Vemos aqui abaixo da matéria escrito assim: o derretimento de geleiras pode estar silenciosamente preparando o cenário para erupções vulcânicas mais explosivas e frequentes no mundo. Erupções mais poderosas. E como se não fosse suficiente, essa ilha de Nhangai, na África, ela está desaparecendo. Ela era muito maior do que vocês estão vendo. Não era só isso aqui não, tá? Ela era imensa, porém ela está sumindo. Uma ilha inteira está sumindo. Isso está acontecendo aos montes no planeta. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Tafona está desaparecendo. Quem mora em Atafona ou conhece a Tafona, coloque aqui nos comentários. Tudo isso são reflexos de severas mudanças devido ao aumento do nível do mar. Isso aí, meus amigos, é fichinha do que está por vir, tá? Isso daí é fichinha. É apenas o início. Meus amigos, está acontecendo pelo mundo, tá? As chuvas continuam na China. Praticamente quase um mês de chuva. Claro que é período de chuva de moções, né? Mas mesmo assim é muita água. Em Fushan, 11, hoje é dia 13, e mais no dia 11 de julho, observem esse túnel, cara. O teto desse túnel se rompeu de tanta água. Muita loucura. É muita água. Uma quantidade aí de
de água gigantesca que está caindo em parte da China. Em compensação, outras áreas da China estão sofrendo com secas e calor intenso. A Europa também, mesma coisa. Agora essas imagens são da Índia. Imagem de ontem, dia 12 de julho, em Madhya Pradesh. Observa essa imagem as pessoas fazendo cordão. Esse tipo de imagem vocês só tem aqui em nosso canal Olhos no Céu. Eu agradeço o YouTube pelo espaço e pela liberdade em poder passar esse tipo de informação, né? Poderia ter uma liberdade maior, né? Mas pelo menos aí é o suficiente para poder informá-los, né? Então essa é a situação aí do planeta. Agora observe o tamanho do granizo. Observe isso aqui. Dia 11 de julho. Eu vou ligar o som. Observe um barulho. Deixa eu retroceder. Observe o barulho que o granizo faz. Diversos carros com para-brisa quebrado. E aí? Já pensou isso aqui na sua cabeça? Incrível ela caindo nesse... Aí, senhores, uma pergunta que eu faço. Uma pergunta que eu faço. Por que a mídia não mostra isso, né? Engraçado. Agora vamos para os vulcões e aquela ilha que está desaparecendo. Engraçado, né? E como eu digo para vocês, eu sempre mostro aqui as informações, tá? As fontes. Primeiro vamos ao site Meteored, né? O Tempo. Mostra a fonte para vocês aqui, ó. Questão da ilha. UOL. Essa matéria é recente, dia 9 de julho. Essa aqui 10 de julho, feito pelo Thiago. O jornalista Thiago. Aí as informações. Parabéns aí aos autores das matérias, ajudar a informar o povo. O derretimento das geleiras pode desencadear erupções vulcânicas mais explosivas e violentas, afirma um novo estudo. Segundo o estudo, o derretimento de geleiras pode estar silenciosamente preparando o cenário para erupções vulcânicas mais poderosas e frequentes no futuro em todo o planeta. Vejam os detalhes. Eu vou explicar tudinho para vocês conforme eu vou apresentando a matéria. Eu vou explicando para vocês, né? Um trabalho apresentado na última terça-feira, dia 8 de julho, na conferência recente, tá? Então foi um trabalho apresentado no dia 8 de julho, hoje é 13, na conferência Goldschmidt, em Praga, divulgou que o derretimento de geleiras pode desencadear erupções vulcânicas mais poderosas no futuro, removendo o peso que mantém o magma preso no subsolo. E a Antártica pode abrigar várias dessas erupções explosivas. Saiba mais abaixo. Eu estou diante do site Mapa Interativo de Vulcões e eu vou mostrar a quantidade de vulcões que existem bem no solo da Antártida. Dando continuidade. Bombas relógio explosivas. O derretimento de geleiras pode causar erupções poderosas.
A relação entre o derretimento de geleiras e o aumento da atividade vulcânica é conhecida desde os anos 70 na Islândia, mas este é o primeiro estudo a explorar a revelação em vulcões continentais. Utilizando o decaimento radioativo do orgônio, liberado por 6 vulcões continentais no sul do Chile, incluindo o Mochochoswenco, atualmente adormecido, e estudando os cristais que começaram a se formar no interior das rochas magmáticas expelidas durante suas erupções, os pesquisadores conseguiram rastrear a atividade vulcânica da região e sua relação com o desaparecimento de gelo. Então, através do decaimento do argônio, por exemplo, você consegue saber o tempo, né, que aconteceu aquelas explosões e comparado com a quantidade do gelo. Ou seja, o que, traduzindo isso aqui, eles perceberam o quê? Que quando esse vulcão chileno, o Mochochoswenco, quando ele explodiu, foi após o gelo desaparecer, porque o gelo que mantinha o magma abaixo dele preso. Interessante isso. Aí, conforme isso representa, inclusive, que no passado aconteceram mudanças climáticas também, e não teve ação humana. Foi algo natural. Porque se no passado os vulcões congelados, inclusive os daqui da América do Sul, da Antártida, se eles estavam também com uma grande camada de gelo aqui por cima, observa essa imagem. Essa aqui é a imagem dele, do Mochochoswenco, nos Andes. Aqui, ó. Isso aqui tudo é gelo. Tá? No gelo. Então, no passado, essa camada de gelo desapareceu e explodiu. E por quê? Porque também o planeta aqueceu. Eu botei um vídeo para membros informando que há 10 mil anos atrás houve um grande aquecimento também. O planeta ele aquece e esfria de forma natural. Embora que o ser humano também, né, ele agride a natureza, claro, mas temos que entender que diversos fatores astronômicos e naturais provocam mudança na temperatura da Terra. Tá? Então é importante as pessoas saberem disso, principalmente a comunidade científica, por incrível que pareça. Então, muito boa a matéria. Tá? Então, só resumindo aqui para vocês. Então, de acordo com o estudo que foi apresentado no evento por Pablo Moreno, Weger, da Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos, sugere que centenas de vulcões subglaciais adormecidos em todo o mundo, particularmente na Antártica, podem se tornar mais ativos à medida que as geleiras derretem. Explicando melhor o processo, é simples. O peso das geleiras exerce uma força descendente, sobre a crosta e o manto da Terra. Então, quando o gelo recua, gases subterrâneos e o magma se expandem, levando ao aumento de pressão que alimenta as erupções vulcânicas. Muito interessante, né? Então, muito simples. Para quem não entendeu ainda, o peso do gelo, o gelo, tá? Aqui é a crosta e o magma. Então, conforme o peso do gelo, né, ele vai fazendo essa força para baixo, ela vai forçando para baixo, então ele vai empurrando o manto para baixo, o magma. Então, quando o gelo desaparece, o magma fica livre para explodir. Muito interessante esse estudo, viu? Então, o grande problema são erupções acontecerem de surpresa. E por isso está acontecendo uma grande quantidade também de terremotos na Antártida, derretimento de geleiras. Tá? Então, vejo que essa área aqui é muito complicada. Agora, observe a quantidade de vulcões que existem no planeta, inclusive na própria Antártida. E a maior parte desses vulcões se encontram na área onde estão tendo terremotos, que é bem na costa oeste da Antártida. Então, cada triângulo desse aqui é um vulcão que está em descanso. Inclusive, de frente com o Brasil também, existem vários vulcões, bem no Oceano Atlântico. Né? Mas todos eles estão em descanso, muito, né? São até, inclusive, extintos, tá?
Porém, na Antártida, alguns são extintos e outros estão apenas em repouso, em descanso. Tá? E como se não fosse suficiente, também matéria do site UOL, ilha na África está desaparecendo. Tínhamos uma floresta, mas simplesmente o oceano destruiu. Que eu falo, rapadura é doce, mas não é mole. E tem caroço nesse angu, hein? Muito caroço nesse angu. Em apenas 5 anos, um pescador perdeu praticamente tudo que construiu na vida, submerso pelas mudanças climáticas que ameaçam milhões de pessoas. Nhangai, nas ilhas Tartaruga, está desaparecendo devido à elevação do nível do mar, né? Agradeço pela presença e até a próxima.